Boa noite. Oi, Cláudio, boa noite, tudo Olá, bem? boa noite, Carlos. Pronto, já estamos conectados e aí, às 19 horas, a gente inicia o trabalho. Ok. Muito boa noite a todos os amigos que estão conectando. Logo mais, às 19 horas, teremos a satisfação de termos hoje conosco o nosso irmão Cláudio Medeiros, que irá nos falar com o tema reconciliar-se com os adversários. Conciliar. Olá, Tereza Cristina. Olá, Barreto. Boa noite. Boa noite. Aí, eu não sei se você percebeu, Cláudio, dá para a gente acompanhar o número de conectados aqui no canto superior. Tá vendo? É, Tenho acompanhado. aí você vai ver que o pessoal vai fazer comentários aqui. Aí você pode, para não atrapalhar a sua linha de raciocínio, pode ignorar. Tá bom? Boa noite, Nailde. Aí, ó. É. Ou se preferir, pode interagir, né? Obrigado, Deila Ferreira. Então, 19 horas, podemos iniciar, né, Cláudio? Podemos. Pronto. Então, mais uma vez, a todos que estão conectados, nosso muito boa noite. Nós nos encontramos aqui em mais esta atividade de divulgação doutrinária do Centro Espírita Humberto de Campos. Estamos muito felizes com a presença de todos e nesta noite com a presença do nosso companheiro, do nosso amigo Cláudio Medeiros, que irá nos falar sobre o tema reconciliar-se com o adversário. Para iniciarmos, vamos realizar a nossa prece. Convidando a todos que fechemos os nossos olhos, buscando a conexão com Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, para que possamos iniciar mais esta atividade, rogando ao mestre que nos envie os bons espíritos, nos alcançando na intimidade dos nossos lares e no íntimo dos nossos corações, para que sensibilizados possamos criar condições favoráveis para as reflexões desta noite e que o nosso irmão Cláudio possa ser intuído para que consiga alcançar as demandas nesta noite de todos que nos escutam nos dois planos da vida.
para que, mais uma vez, Senhor, as tuas palavras que foram tão docemente transmitidas a nós, às margens do Tiberíades na Galiléia distante, que possamos revivenciá-las nesses instantes, fortalecendo-nos assim o ânimo, a fé, para prosseguirmos enfrentando esses dias difíceis que vivenciamos sobre a terra. Que a tua luz, Senhor, que a tua paz nos envolva hoje e por todo sempre. Que assim seja. Cláudio, estamos muito felizes com a sua presença. De antemão já agradecemos a sua disponibilidade e desejamos que faça um bom trabalho. Deus o abençoe. Obrigado, Carlos. Boa noite, senhoras e senhores, amigos de Vitória da Conquista, amigos de outras cidades que acompanham a programação do Centro Espírita Caminho da Redenção, do Centro Espírita Humberto de Campos, desculpa. Esta reflexão da noite de hoje, reconciliar-se com os adversários, guarda o peso de um imenso desafio para todos nós que estamos na Terra e para aqueles que estão fora da Terra, mas convivendo ombro a ombro nos relacionamentos interpessoais, nos desafios comunitários, nos desafios societários e, para não dizer, nos desafios globais. Guarda o peso do desafio, porque se nós olharmos ao longo de toda a nossa história, se fizermos um vislumbre, uma passagem pelos acontecimentos que marcaram a história humana desde os primeiros registros, a gente vai observar que reconciliar com o outro não é coisa fácil. Este título / desafio pode ser encontrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 25. Antes no 24, depois no 25, e uma observação que a gente queria chamar a atenção no versículo 43. O primeiro, na tradução de Haroldo Dutra, do Trabalho do Novo Testamento, a gente vai encontrar a expressão reconcilia-te, primeiramente com o teu irmão. No 25, a gente vai encontrar ser benevolente depressa com o teu adversário. E no 43, na sequência, nós temos aquilo que a gente pode considerar a ruptura de um paradigma milenar, que é o paradigma do revide, que é o paradigma da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, que é quando a gente tem na expressão de Mateus assim, literalmente, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa era a regra, esse era o padrão comportamental, esse era o paradigma, e era um paradigma milenar. Eu, porém, vos digo, e aí vem a ruptura, o desafio que ainda é atual e nos convoca: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Significa dizer, olha, existe aí uma condição de nos tornarmos, na sua integridade e na sua essência, filhos de Deus, que é justamente isso, né? Já que o sol
o seu sol, o sol de Deus, desponta sobre os maus e os bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Todos nós guardamos na consciência e no conhecimento, principalmente a partir do surgimento do Espiritismo, qual é o papel de Jesus. Naquela questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de modelo e guia? Vede Jesus. Modelo e guia. Jesus, em essência, traz uma proposta de ruptura de paradigma, de comportamento, numa linguagem mais atual. E um dos pontos fundamentais dessa ruptura, repetimos, que prossegue nos desafiando, está nesse versículo 43, que complementa o desdobramento da sua lição, que está lá no 24, reconcilia-te primeiramente com o teu irmão. É preciso nós fazermos uma reflexão sobre, primeiro, a nossa história. Porque reconciliar com o adversário, o que isso representa na nossa história? Por que isso é importante? É um preceito religioso, místico, de uma religião? Que significado isso tem na construção de uma sociedade diferente, de uma sociedade melhor, fundamentada em princípios de fraternidade, em princípios de igualdade, principalmente em princípios de paz? O nosso processo espiritual, evolutivo, é muito desafiador, é longo. Evoluir, fazer esse percurso, não é uma tarefa fácil. Nós já vencemos algumas etapas. Enquanto o princípio inteligente dos automatismos primeiros, dos automatismos primevos, quando nós buscamos o desenvolvimento da sensibilidade, nós alcançamos o patamar dos instintos básicos. E isso foi um largo período. Desses instintos básicos, nós alcançamos o patamar da inteligência e da razão. Poderíamos dizer que estamos, neste momento, evolutivamente, nesse estágio. Mas ele não é o patamar final. Nós temos diante de nós imensos desafios para alcançarmos o patamar da consciência cósmica, da comunicação mente a mente, o patamar do predomínio da essência de uma substância que está em nós, que é o amor, e que a gente ainda não a compreende. Acontece que nesse processo evolutivo do desenvolvimento da sensibilidade para o instinto, daí para a razão e dali para a consciência plena, nós vamos acumulando heranças, experiências, e essas experiências cumulativas, elas não vão desaparecendo. Então nós chegamos na condição atual de espíritos velhos, de espíritos antigos, trazendo estes elementos, trazendo ainda em nós a predominância do instinto. E é justamente a predominância do instinto que em nós fez desenvolver o sentimento de posse, o medo da agressão e, naturalmente, o comportamento agressivo, violento, que vai marcar muitas vezes a nossa reação quando somos defrontados com o nosso semelhante ou quando somos contrariados. Nesses milênios de desenvolvimento, não foi curta a faixa, e ainda há o predomínio disso,
em que nós desenvolvemos o egocentrismo exacerbado, a predominância do eu nas nossas expressões comportamentais, sobretudo no largo período de consciência adormecida que marcou essa evolução. Então, quando Jesus chega como homem diante de nós e faz essa proposição, ele, na verdade, abre o espaço para impulsionar o nosso progresso e para nos chamar a atenção de que outros degraus de evolução nos aguardam e que nós precisaríamos dar um passo adiante do próprio pensamento, do próprio raciocínio, para alcançar um outro patamar. Para que nós sejamos capazes de entender o que significa a essência do amor que ele propõe, que está neste versículo, que nós havíamos tradicionalmente aprendido a amar o próximo e odiar os inimigos, e que agora a proposta era outra, era necessário que nós vencêssemos a ignorância. Por isso, esse largo período de desenvolvimento da inteligência, da ciência, da razão, do raciocínio foi fundamental. Porque é só na fase da razão que nós nos habilitamos para iniciar o desenvolvimento de um outro elemento, que é o desenvolvimento do amor, do sentimento do amor. É nesse trânsito evolutivo da experiência humana que nós somos convocados, desde a proposta de Jesus, a mudar o nosso paradigma, a mudar o nosso comportamento. Só que essa mudança de comportamento, ela exige uma outra mudança prévia, porque, de um modo geral, nós nos comportamos conforme os nossos padrões de pensamento, conforme a nossa ideia que fazemos do mundo, conforme os princípios que nós estabelecemos como princípios ou paradigmas corretos. Nós vivemos numa sociedade que, sobretudo, estimula o revide ao adversário. Ainda nos tempos atuais, uma pessoa que não revida, que não dá o troco, que não reage, que não barra a ação do outro, é considerado, inclusive, muitas vezes, um indivíduo fraco, um indivíduo de personalidade fraca. Por outro lado, nós, como ainda temos dificuldades de compreender essa proposta revolucionária de Jesus e, sobretudo, de lidarmos com essa energia que é o amor, nós tendemos a ir para um outro lado, que é o lado da não reação, que é um lado místico, muitas vezes, né? Que difere da proposta que ele diz. Nós vamos discutir um pouco essa questão do que significa a reconciliação, mas o desafio nosso, muito maior, nesse desenvolvimento da razão e da emoção, é aprendermos a agir ao invés de reagir. Nós aprendemos a pensar antes de atuar. Nós aprendemos a reflexionar e, por conseguinte, a promover a paz, ao invés de atuarmos com violência. Esses pontos fundamentais colocam essa proposição da reconciliação como um imenso desafio para nós. Um ponto importante da gente destacar nisso é o entendimento do que significa o amor. Porque mesmo nesse processo evolutivo, enquanto substância criadora, substância mantenedora do universo,
mesmo nos tempos mais rudimentares de desenvolvimento do princípio inteligente. Foi essa substância do amor que nos impulsionou para a razão, que nos impulsionou para o desenvolvimento do instinto e que agora nos impulsiona para a compreensão da nossa essência divina. E o mais importante, para a transformação desta compreensão em atos, em comportamentos, em ação. O espírito Joana de Ângeles, lá no finalzinho do livro Amor, Imbatível Amor, nos propõe uma inversão no raciocínio deste fundamento proposto por Jesus, que é o fundamento do amor. Quando ela diz assim, nós conhecemos o princípio de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se nós não somos capazes de amar ao próximo como a nós mesmos, como é que nós vamos ser capazes de reconciliar com um adversário? Então, por trás da proposta da reconciliação com aqueles que caminham conosco e que, por alguma razão, têm experiências de desafeto conosco, existe esta ideia. Nós primeiro precisamos desenvolver em nós um entendimento de quem é o nosso próximo. E ela vai dizer assim, nesse trecho da obra dela, a ideia de Deus ainda é muito abstrata para nós. A compreensão do absoluto, a compreensão da essência de Deus é ainda um desafio para nós. Então, como forma de desenvolvimento dessa ideia de reconciliação, ela propõe uma inversão neste mandamento. Que inversão é essa? Ela sugere, nesta dificuldade ou nessa impossibilidade de compreendermos o divino, de iniciarmos uma experiência de amor primeiro para conosco mesmo, amando-nos de início. Isso tem uma razão profunda que nos conecta com a ideia da reconciliação. Porque quase sempre, quando nós nos sentimos ofendidos em relação ao outro que nos agride, em relação ao outro que nos ofende, entre aspas, nós estamos, na maioria dos casos, diante de conflitos pessoais nossos. Quanto maior os conflitos, ou quanto maiores os conflitos que temos em nós, maior será a dificuldade que nós teremos para compreender e para entender a conduta daqueles que estão ao nosso lado. Porque quase sempre estes desafetos ou estes conflitos vão representar projeções nossas em relação ao outro. Daí a ideia de que, e nós podemos inclusive ampliar esse entendimento de adversário do nosso título e da proposta divina, da proposta de Jesus, que é primeiro a reconciliação dos adversários que estão dentro de nós. Quantos adversários não existem em nós e que se transformam em barreira na reconciliação com aqueles que caminham conosco? A visão depreciativa que muitas vezes temos de nós mesmos, os conflitos que trazemos em nós, muitas vezes nos levam na direção do outro de forma conflitiva, de forma problemática. É preciso, então, que tenhamos o mínimo de consciência das nossas limitações. É preciso que haja, primeiro, uma reconciliação com os grandes adversários que existem em nós, minimamente. Porque Joana vai dizer, na medida em que nós evoluímos no entendimento,
na compreensão e principalmente na pacificação em nós, nós vamos nos habilitando a compreender o nosso próximo, aquele que caminha conosco. Na medida em que nós vamos nos esforçando para adquirir valores iluminativos, na medida em que se amplia em nós o alto amor, nós vamos nos aproximando daqueles que caminham conosco, sobretudo daqueles que têm problemas conosco. Então, a reconciliação com os adversários começa pela reconciliação com os adversários internos que temos em nós. Na medida em que essa saúde interior vai sendo conquistada, nós vamos nos habilitando no olhar, no entendimento, para compreender aqueles que caminham conosco. E aí é que vem o ponto fundamental, quando ela diz que na medida em que nós vamos compreendendo, o primeiro ato, a primeira experiência é a compreensão do outro, a partir da nossa perspectiva, nós vamos nos aproximando de Deus. Nós vamos nos aproximando do amor de Deus. Nós vamos nos habilitando a entender Deus, porque nós podemos alcançar Deus através do próximo. Ora, às vezes a gente diz assim, é comum, né? Mas eu não tenho adversários significativos ao nosso lado. Emmanuel diz assim, é muito difícil estar na Terra e não ter adversários. Quase impossível não caminhar com pessoas que pensam diferente de nós e que em algum momento confrontam esse pensar diferente ou essas experiências diferentes, gerando algum tipo de conflito. Quando nós mergulhamos na experiência da família, quantos adversários a gente não tem dentro de casa? Desafetos velados, desafetos que não são manifestos, não são claros. No nosso ambiente de trabalho, na nossa experiência profissional, quantos pequenos desafetos a gente não tem? E como muitas vezes é difícil essa reconciliação com o adversário que caminha conosco, quando na verdade nós estamos em conflito conosco mesmo. Por isso, o alcance da reconciliação depende fundamentalmente da paz que trazemos em nós. Emmanuel diz, começando pela nossa capacidade de vencer o egocentrismo que trazemos em nós, o autoritarismo e a impulsividade, porque reconciliar com o adversário significa, em primeira instância, permitir que ele seja quem ele deseja ser. E o conflito muitas vezes está aí, porque a gente não permite as pessoas serem o que elas são. Quase sempre nós gostaríamos que as pessoas fossem como nós desejamos que elas sejam. E ninguém é como o outro deseja que seja. E nem consegue sustentar isso por muito tempo. O passo inicial de uma reconciliação verdadeira é justamente aceitar o outro como ele se manifesta. Permitir que ele seja, dar ao outro o direito de ser quem ele é. Mas aí vem uma dúvida muito comum. Então quer dizer que se o outro deseja ser lá um criminoso, se ele deseja ser
alguém que vai causar um dano grave a mim, eu vou permitir que ele seja? Não. Você não vai permitir que ele seja. Nós temos o direito de apontar, o direito de se manifestar em relação às ações infelizes do próximo. É por isso que existem os regulamentos, é por isso que existe o direito, é por isso que existe o diálogo. Mas, em nenhuma circunstância, a atitude do outro nos dá o direito do revide. E esse é que é o problema nosso de entendimento e de paradigma. Muitas vezes a gente ouve no dia a dia, nas experiências, expressões do tipo: mas eu quero justiça, eu espero que se faça justiça. Quase sempre o sentimento que nos move neste pedido é o sentimento do olho por olho, dente por dente. Eu quero justiça? Não, eu quero que ele seja punido. O dia em que nós estivermos nos expressando no sentido de que eu gostaria que ele fosse reeducado, eu gostaria que lhe fosse dada a oportunidade da recuperação. Aí sim, nós estaremos nos manifestando no sentido de reconciliar com aqueles que caminham conosco. Por isso, do ponto de vista do desenvolvimento de uma habilidade social do perdão nas relações interpessoais, o primeiro passo é nós substituirmos essa expressão egoísta ou egóica de impulsividade e autoritarismo para a tolerância e o respeito às diferenças. Como no mundo hoje nós carecemos de tolerância e respeito às diferenças. Isso significa fundamentalmente dar às pessoas o direito de ser quem são. E, claro, proporcionar àqueles que têm uma conduta não adequada a oportunidade da reabilitação. Por isso, precisamos muito substituir essa expressão comum do nosso cotidiano. É preciso fazer justiça. Eu quero que seja feita a justiça. Pela expressão, eu quero que o equivocado se recupere. É preciso que a sociedade crie instrumentos para que o equivocado se recupere. E ela só vai partir para esse paradigma quando nós, sobretudo nós aqueles que estamos inscritos nas escolas de aperfeiçoamento ético-moral cristão, baseado nos fundamentos cristãos e orientados pela tese espírita, que nós tenhamos uma visão diferente de pessoa, uma visão diferente de próximo, uma visão diferente de mundo. Existe um princípio na teoria cognitivista que diz assim: toda situação é analisada pelo pensamento, pela cognição. E esse pensamento gera emoções. E essas emoções desencadeiam comportamentos. Então, numa situação de conflito, desagravo com os nossos semelhantes, numa situação de agressão, é a situação que nós vivemos, de conflitos dentro de casa. O primeiro passo para que sejamos capazes de viver essa experiência da reconciliação é nos perguntarmos quem é esse que está ao nosso lado agindo dessa maneira e por que ele age dessa maneira. É nós mudarmos o nosso pensamento, a nossa visão de pessoa, a nossa visão de mundo.
Sem essa transformação, a nossa prática de reconciliação não vai passar de uma proposta, um discurso, muitas vezes um discurso religioso, um discurso incongruente. Por que ele é um discurso incongruente? E um dos problemas que nós vivemos muito hoje, especialmente no nosso país, porque nós somos um país de formação religiosa católica, cristã e de outras vertentes, principalmente cristãs, imenso, predominantemente cristão. E por que esse país predominantemente cristão é um dos primeiros países do mundo na prática do linchamento? É um dos primeiros países do mundo na prática da violência doméstica, na agressão. Porque é um país que, culturalmente, está fundamentado nas suas práticas sociais do cotidiano na intolerância, no desrespeito, embora o discurso religioso, embora a visitação semanal na religião, na experiência religiosa, no templo religioso. Por isso, não é possível viver a experiência da reconciliação sem que façamos uma revisão completa dos paradigmas que norteiam a nossa visão de homem e de mundo. Se nós somos adeptos ou se temos certeza da reencarnação, então quando nós olhamos um filho que se manifesta muitas vezes de forma agressiva, resistente diante da nossa presença, nós precisamos ter esse olhar sobre ele, especialmente para nós que estamos na experiência espírita. É muito comum nós estarmos afiadíssimos nos princípios espíritas e sermos muito incongruentes no dia a dia. Recitarmos a necessidade da reconciliação com o nosso semelhante, mas guardarmos mágoas nas relações familiares, nas relações conjugais, no ambiente de trabalho. Às vezes nos envolvemos em conflitos com a vizinhança. Às vezes nos envolvermos em problemas muito graves no nosso cotidiano. É porque nós ainda não conseguimos fazer essa alteração do pensamento, do paradigma mental. Os conceitos ainda não foram introjetados, a realidade ainda não é uma realidade introjetada em nós. Razão pela qual nós reagimos diante das situações, gerando emoções desagradáveis e comportamentos muitas vezes infelizes. Então, o primeiro grande desafio na proposta de irmos na direção do outro, numa experiência de reconciliação, é a reconciliação conosco mesmo, com os nossos conflitos internos, com as nossas dificuldades internas. Não há ninguém que marche pela experiência da Terra que não tenha conflitos interiores e dificuldades a serem sanadas. É pacificar internamente. E essa pacificação deve ser fundamentada nesses paradigmas novos que o Espiritismo nos propõe e que Jesus não teve a oportunidade de nos apresentar pela nossa própria condição evolutiva da época. Desenvolver um olhar diferente sobre a vida e sobre os nossos semelhantes. Dar às pessoas o direito de serem quem são. Trabalhar o desenvolvimento do autocontrole. Agir ao invés de reagir.
O perdão hoje é considerado uma habilidade social muito importante, que nós podemos desenvolver. Mesmo que tenhamos no início dificuldades para isso. Não há reconciliação efetiva se não houver a vivência do perdão, que mais uma vez está diretamente ligada ao auto-perdão. O desenvolvimento da empatia. A empatia está em a natureza humana. Se sensibilizar com a realidade do próximo, com os desafios e principalmente com o sofrimento alheio. E, sobretudo, reconhecer as nossas próprias limitações. Somos limitados, temos dificuldades. E estes elementos juntos vão nos permitir, aos poucos, marchar na direção do outro. Quando nós pensamos nas dificuldades que a gente enfrenta, sobretudo no campo da obsessão espiritual, talvez não tenhamos ainda feito esta reflexão, mas todo problema de obsessão espiritual está relacionado a um desafeto antigo. Está relacionado à falta de reconciliação. No livro Tramas do Destino, nós temos um enredo muito especial sobre quão impactante é a falta de reconciliação. Há o caso de um desafeto espiritual que, por 100 anos no mundo espiritual, busca encontrar aquele que um dia causou-lhe mal. 100 anos de sofrimento. Por isso, a gente vai encontrar hoje, inclusive nos estudos da neurociência, da psiconeuroimunologia, como o rancor, a falta de perdão, a raiva, a mágoa, causa inclusive impactos psicossomáticos, doenças. Jesus tinha uma compreensão muito impressionante do que representa o desamor, do que representa o conflito, do que representa o ódio para a criatura humana, tanto do ponto de vista individual, na experiência da Terra, quanto do ponto de vista coletivo. Nós ainda não conseguimos vencer, enquanto coletividades, esta agressividade. Mas nós chegamos num momento em que não temos a oportunidade de voltar atrás. Chegamos num momento em que precisamos dar o salto evolutivo na direção da consciência cósmica. Nós precisamos nos despertar. Despertar para a realidade espiritual que nos marca. Nós precisamos nos despertar para a necessidade de termos consciência de que nós não fomos criados por um acidente biológico e de que nós temos pela frente uma sociedade a construir, vivendo agora as experiências que foram plantadas no passado. Por isso, muito sabiamente, ele propõe a reconciliação enquanto nós estamos na caminhada. Porque a falta de reconciliação, ou, numa outra perspectiva, marcharmos na estrada evolutiva, deixando para trás, nas bordas dessa estrada, desafetos, pessoas magoadas conosco, conflitos mal resolvidos, significa impedimento, significa impossibilidade de voar, de crescer, de se libertar.
Daí a proposta do Espiritismo de que comecemos na experiência da reconciliação com aqueles que estão ao nosso lado. Porque às vezes a gente pensa assim, mas como que no mundo, sobretudo no mundo atual, nós podemos experimentar estas reconciliações? Vamos começar em casa, do nosso lado, com um novo olhar em relação aos filhos, aos parentes mais considerados por nós difíceis. Olha para ele. Veja que, primeiro, ele não está ali por acaso. No desenho que nós falamos, familiar, que está em Tramas do Destino, nós vamos ter toda uma família reunida por comprometimentos passados. Filho, pais. De um modo geral, esse é o formato da família que temos. Às vezes ela é muito harmoniosa, mas do lado de lá tem um parente mais difícil. Como é que a gente pode treinar a reconciliação com esse parente mais difícil? Fazendo esse exercício cotidiano. Joana de Ângeles propõe, principalmente ou especialmente no livro Momentos de Consciência, que a mudança de comportamento guarda uma relação direta com o desenvolvimento de hábitos. Por isso, a prática do amor deve ser também um desenvolvimento de hábitos. Às vezes a gente fica esperando que da noite para o dia nós sejamos mais amorosos uns com os outros. Não, a gente tem que treinar o amor. Treinar o amor muitas vezes significa se silenciar diante de uma provocação e não dar o troco. Treinar o amor significa, muitas vezes, ao invés de reagir, simplesmente agir, dar um abraço, dizer eu entendo, eu te compreendo o sofrimento. Porque aquele que nos agride em qualquer circunstância é alguém que também está em conflito. A agressão, a violência é uma manifestação de conflito. E como manifestação de conflito, significa sofrimento, significa dor. Daí o desenvolvimento desse mecanismo que é o mecanismo da empatia, de nós estarmos ou marcharmos na direção do outro para uma compreensão daquele sofrimento, daquela angústia que o outro se manifesta através, muitas vezes, de atos violentos. Quando nós somos capazes de fazer isso nesse universo pequeno, que é o universo da família, a gente vai se habilitando a o exercício da reconciliação na sociedade, no trabalho. Né? Observem como a gente reage, por exemplo, aos acontecimentos sociais dos dias atuais. Como às vezes a gente reage agressivamente, discordando, uma discordância agressiva. É necessidade de reconciliação. E reconciliação, sobretudo, com as sombras que trazemos em nós. Daí a proposta de Jesus permanecer atual e muito desafiadora. Nessa tríade que significa, primeiro, a autorreconciliação, proposta por Joana de Ângeles. Esse trabalho interior para alcançarmos um mínimo de paz, um mínimo de confiança. Quando nós temos clareza das nossas limitações, das nossas sombras, das nossas feridas, nós olhamos para o outro que muitas vezes nos agride e podemos perceber que em circunstâncias semelhantes, provavelmente a nossa ação seria a mesma. Treinar, exercitar
no microcosmos que está sob o nosso domínio, é a proposta atual. Nunca no mundo nos foi dada a oportunidade da reconciliação, da tolerância, do banimento do preconceito. É isso que se espera de todos nós que estamos nesse esforço como alunos na Escola de Transformação do Cristo. É essa a mensagem que nós gostaríamos de deixar, fazendo este convite. Treinar, 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 treinar a reconciliação. E ir na direção do outro de maneira amorosa, de maneira desprovida de preconceito. E quando nós nos vermos na condição daqueles que estão agredindo, daqueles que se equivocaram, daqueles que erraram, pedir desculpas, voltar atrás, reconhecer. Há uma expressão no Velho Testamento que todos conhecemos: o Pai não quer a morte do pecador. Ele quer o fim do pecado, ele quer o fim do erro, ele quer o fim da ignorância. Enquanto nós não enfrentarmos de vez a necessidade de sermos congruentes com aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos no dia a dia, especialmente no laboratório da família, nós continuaremos incongruentes, que significa dizer, continuaremos nos manifestando e fazendo belíssimas explanações, mas no cotidiano, no dia a dia, sendo ainda aqueles que marcham abraçados à pena de talião, ao olho por olho, dente por dente. E isso, há pelo menos 2020 anos atrás, simbolicamente, Jesus propôs a mudança, a ruptura. Que possamos estar em paz, que tenhamos uma boa semana e que possamos começar esta semana reconciliando-nos conosco mesmo. Muito obrigado.